Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 4, Capitalismo e Imperialismo, o surgimento do neocolonialismo. Percebam que a aula de hoje está dividida em 3 momentos. O primeiro, falaremos sobre o contexto do capitalismo financeiro e a expansão dos conglomerados industriais. No segundo momento, falaremos sobre o imperialismo e o neocolonialismo como conceitos e como práticas. E, por fim, apresentaremos as consequências geopolíticas do imperialismo e também do neocolonialismo. Começando a partir de agora. Veja bem que no século XIX a gente começa a reportar para aquele capitalismo financeiro. Perceba que o capitalismo financeiro nada mais é do que a união dos bancos, do capital banqueiro, com o capital industrial, formando grandes complexos, de capitais, formando um conglomerado absurdo, as multinacionais, as grandes empresas. Então, o resultado dessa fusão do capital das indústrias com o capital dos bancos, como nós falamos em aulas anteriores. Perceba que, esse momento do século XIX, o capitalismo ele ganha tão impulso, com a eletricidade, os automóveis, o telégrafo, etc., uma série de equipamentos, ele fica tão forte o sistema, a forma de produção, de circulação, de venda, tudo isso fica tão intenso que é necessário se criar mecanismos para que o sistema continue se reproduzindo. Imagina, para alimentar a reprodução do capital, você precisa de matérias-primas, você precisa de mais mercado consumidor, e isso em escala muito elevada. Isso vai tender, então, as potências capitalistas a buscarem novos territórios, a buscarem matérias-primas. Esse é o século XIX que eu quero que você reporte aí, você retome para iniciar a aula de hoje. O contexto também nos traz que, basicamente, no século XIX, início do século XX, vão se formar monopólios industriais, grandes empresas que irão se unir com bancos, indústrias e bancos se unindo, formando basicamente 3 tipos de conglomerados, que nós chamamos aí de cartel, trust e holding. São 3 tipos muito importantes de funcionamento dessas grandes empresas, desses complexos que se formam aí, então, no século XIX. Para você ter uma ideia, o cartel é quando a empresa A e a empresa B, ambas, por exemplo, fabricam alimentos. Perfeito? Então a empresa A e a empresa B fabricam alimentos. O que essas empresas fazem? Para evitar a concorrência entre elas, é feito uma combinação, normalmente uma combinação escondida de preços. Então a empresa A combina o preço com a empresa B para vender, por exemplo, um preço elevado. Se estavam vendendo aquele alimento a R$10, vamos combinar para vender a R$18. As duas vendem a 18. Como apenas essas 2 empresas que produzem alimentos, imagina um alimento monopolizado por elas, a população vai ser obrigada a pagar esse preço elevado desse alimento. Então, o cartel são acordos entre empresas normalmente concorrentes que elas fazem para elevar o preço e evitar a livre concorrência. Muitas vezes isso é considerado ilegal, porém a fiscalização é um pouco fraca nesse sentido. Mas também existe o tipo de conglomerado formado por meio de trust, o chamado trust. É quando a empresa A e a empresa B elas não fazem acordos, e sim, simplesmente essas 2 empresas se unem, se fundem e formam uma empresa à parte, uma empresa C, uma nova empresa. Perfeito? O objetivo do trust, basicamente, é que empresas do mesmo ramo ou de ramos diferentes, formam uma organização mais ampla e lucrativa. É o objetivo, basicamente, de se unir. Quando se une essas 2 empresas, o capital ganha mais força, porque você elimina também a concorrência e forma um grande complexo, Como eu trago para vocês aqui, no último caso, você vai ver as holdings, que na verdade é a expressão maior dos trusts, dos cartéis, por meio dos holdings. Olha só a imagem aqui que eu trago para você. A quantidade de empresas que são controladas, por exemplo, pela Nestlé, pela Coca-Cola,
pela Johnson & Johnson, perfeito? Pela PepsiCo, e um conjunto de empresas fazem parte desse conglomerado, né? São muitas outras empresas. Só você observar aqui na lateral. Então, o que significa, professor, holding? Holding, para a gente, significa basicamente uma empresa responsável por comercializar, controlar o capital financeiro de outras empresas. Como assim, professor? Ficou um pouco confuso para mim. Na verdade, holding é um complexo administrativo que faz a gestão do capital de várias empresas. Imagina que é você fazer a gestão do capital da Coca-Cola, perfeito, junto com a Nestlé, com a Johnson & Johnson, grandes empresas que estão sendo, de certa maneira, administradas por uma só, por uma holding. Então, turma, isso significa que o capitalismo ele ganhou tanta força aí no século XIX, se desenvolveu tanto, que gerou grandes complexos industriais, complexos financeiros que comercializam ações nas bolsas de valores e empresas que controlam outras empresas num cenário cada vez mais, eu diria, de guerra econômica, né? De disputa e de monopólio, que às vezes essas empresas se unem em prol de um objetivo maior, que é a acumulação, o lucro. Perfeito? Diante desse contexto é que surge o imperialismo, a formação de impérios do capitalismo no século XIX. Perfeito? Que a gente observa basicamente a expansão do capitalismo financeiro junto com o capitalismo industrial. As potências que irão controlar isso, basicamente, são as potências europeias, né? Inglaterra vai ganhar grande força ali, França, perfeito? São países que irão ganhar força nesse contexto do capitalismo, do imperialismo, né? Do capitalismo financeiro. Então, o que vai acontecer? Para reproduzir esse sistema é necessário se buscar por matérias-primas. Essa produção requer matérias-primas, requer mercado consumidor. E o mundo no século XIX já está basicamente todo dividido, fragmentado. Não existe mais aquelas colônias, né? Então, por exemplo, na América, as antigas colônias já, muitas delas alcançaram sua independência no século XIX, século XX. Então, vai ser necessário que as principais potências da Europa busquem territórios que ainda não estavam plenamente conquistados. E quais eram esses territórios? O continente africano e a Ásia, basicamente. E aí vai haver o chamado neocolonialismo, um novo colonialismo no mundo. E é isso que eu quero que você entenda. O imperialismo, a formação de impérios, conglomerados, trufes, cartéis, holding, irão necessitar de matérias-primas, irão necessitar de mais mercado consumidor, para expandir os mercados. E para isso é necessário território, terras. E nesse momento foi encontrado basicamente o continente africano e parte da Ásia. Fizeram um neocolonialismo, a nova colonização. Observe então que o neocolonialismo significa novo colonialismo. Ele aconteceu basicamente aí no século XIX, na Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim, professor? Olha só a imagem forte. As principais potências na época, aí, a Alemanha, a França, a Inglaterra, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha, sentaram simplesmente a uma mesa e começaram a fazer a divisão, igual como uma pizza, do continente africano em partes não tão iguais assim. Algumas potências tinham mais força, outras menos na época. Foi feita uma divisão da África. Olha só como ficou dividida a África aqui. Grande parte para a França, uma outra parte bem intensa para a Inglaterra. Portugal ficou com uma parte. E aí as potências começaram a dividir, fatiar o continente africano, que teve seu território todo dividido, todo fragmentado durante a Conferência de Berlim. Isso foi chamado de novo colonialismo, turma. Não esqueça, Conferência de Berlim, novo colonialismo. Divisão da África para a reprodução do capital financeiro e industrial na época. Observe então que o continente africano passa por um conjunto de transformações, de mudanças. E isso vai trazer consequências nefastas, eu diria, para todo o continente africano no século XIX, até hoje ainda herda problemas oriundos aí do neocolonialismo.
Isso porque vários grupos tribais que habitavam o continente africano, eles serão dizimados, né? Serão dizimados e muitos também serão escravizados, perfeito? Vai haver a perda da riqueza do continente africano, os europeus vão simplesmente levar, por exemplo, diamantes do continente africano, matérias-primas fundamentais, né? A mineração, etc. e tal, carvão, e uma série de outras matérias-primas que movimentam as indústrias irão sair do território africano e irão para a Europa, numa drenagem de capital, eu diria para vocês. O que é que acontece? As chamadas fronteiras artificiais são traçadas no território africano. Observe que nesse mapa, como é que era a divisão do continente africano por meio das tribos, né? Como as tribos ocupavam esse território. Cada tribo tinha um limite, olha só, mais ou menos traçado no território, né? Um limite ali não tão irregular, né? Um limite que era bem numeroso dentro do território. Quando as potências europeias fazem essa partilha da África, elas simplesmente cortam o continente africano com outros limites, definem outros limites. E nesses outros limites, acabam que unindo tribos rivais e separando tribos amigas. Imagina, isso vai significar conflitos no continente africano. Os europeus já ordenaram toda a territorialidade, a geopolítica que existia ali no continente africano. E isso vai trazer conflitos que até hoje você observa claramente no território africano. Beleza? O neocolonialismo também ele se expressou na Ásia. E na Ásia, eu quero que você entenda que os ingleses eles foram tão importantes aí na Índia, no Paquistão, que a Índia foi a colônia que mais consumiu produtos ingleses. Suas riquezas foram levadas e ela se tornou grande consumidora desses produtos. Isso no século XIX. Perfeito? Resultando aí num conjunto de novas colônias, uma relação de dependência, né? Subordinação. Não era no século XIX, né? A gente falava em colônia no século XVI, mas a gente está falando de neocolonialismo no século XIX. O capitalismo ele é tão selvagem que ele resgatou alguns elementos aí do século XVI. Observe então que existe, porém, algumas diferenças entre o colonialismo europeu do século XVI e o colonialismo europeu do século XIX. E você tem que entender isso com uma questão. Algumas diferenças em relação à área principal em que ocorreram esses colonialismos, a fase do capitalismo principal, quem patrocinou esse empreendimento e a relação de trabalhistas que eram desempenhadas. Então, olha só, o capitalismo europeu do século XVI ocorreu na América, na América Central, América do Norte, América Latina. Qual foi a fase do capitalismo que aconteceu? Era capitalismo comercial ainda, aquele primeiro colonialismo, né, europeu do século XVI. Quem patrocinou a burguesia comercial? Os estados metropolitanos. E qual é o tipo de trabalho executado lá no antigo colonialismo? Trabalho escravo, escravos africanos. Já no neocolonialismo, a área principal já passa a ser a África e a Ásia, né, em parte da Oceania, outros continentes. A etapa do capitalismo já é o capitalismo financeiro, industrial, monopolista, né, o monopólio, aí o capitalismo financeiro. Quem patrocinou já foi a burguesia financeira industrial, os grandes conglomerados que patrocinaram, além também dos estados da Europa, América do Norte, Estados Unidos, aí, parte da Ásia com o Japão. E o tipo de trabalho já era assalariado. Pensa, relações de trabalho capitalista passam a ser assalariadas aí no século XIX exatamente para que o trabalhador possa consumir produtos da indústria. Então, se o trabalhador não tem salário, ele não consome. Se ele não consome, quebra a indústria. Então é necessário evoluir e pagar um salário, ainda que seja um salário irrisório, um salário mínimo para esse trabalhador, mas ele precisa consumir. Perfeito? Então essas são as diferenças básicas entre o colonialismo europeu do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Não esqueça. As consequências básicas, já fechando a nossa aula de hoje, do imperialismo e do neocolonialismo, você já sabe claramente o que eu falei. Perfeito? O que vai acontecer? Tanto a África quanto a Ásia irão herdar problemas dessa etapa de desenvolvimento do capitalismo aí no século XIX. Até hoje herdam problemas.
Alguns países africanos, algumas ex-colônias africanas se tornaram países recentemente, em 1940, um processo de descolonização, saindo da condição de colônia para entrar numa condição de um país independente. Porém, esses países herdam conflitos tribais, guerras civis, eles herdam aí grandes dificuldades políticas com ditaduras, uma série de problemas que a gente observa claramente nos países africanos, com crises econômicas, sendo a maioria desses países subdesenvolvidos, países abaixo aí da linha da pobreza, com população precária em suas condições de vida, exatamente herdando muito dessa exploração que houve durante o período do capitalismo financeiro, do imperialismo, do neocolonialismo. Pois bem, o imperialismo levou, basicamente, turma, a uma condição de conflito, não só na África, na Ásia, mas uma condição de conflito na Europa. Como assim, professor, uma condição de conflito na Europa? Isso porque, quando foi feita a divisão da África, quando as potências na época, Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, dividiram ali o continente africano, como eu falei para vocês, a divisão não foi feita em partes iguais. Alguns países ganharam mais territórios do que outros. Algumas potências conseguiram ter mais territórios no continente africano, mais colônias do que outros. Porém, o que vai acontecer? Um exemplo aí, a Alemanha e a Itália ficaram com um número menor de territórios. Porém, a Alemanha e a Itália, principalmente a Alemanha, estava crescendo industrialmente, precisava de mais matéria-prima, estava mostrando que tinha condições de se desenvolver até mais do que França e Inglaterra. A Alemanha cresceu muito rápido a sua indústria. E, ao ser, digamos assim, não beneficiada com essa partilha, a Alemanha vai ter um motivo muito forte, que é o motivo que carrega seu desenvolvimento econômico, para participar também da Primeira Guerra Mundial. Então percebam que como esse imperialismo, esse neocolonialismo, ele é um caminho, é um passo também para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, a busca por mercados, a busca por matérias-primas, o desenvolvimento do capitalismo industrial, financeiro. Então, basicamente, a Alemanha ela vai precisar de mais matérias-primas, porém, não vai ser beneficiada na Conferência de Berlim, na partilha da África. Beleza? É isso que você tem que entender claramente. Os caminhos que levam à Primeira Guerra Mundial. Relembra: capitalismo financeiro e industrial, imperialismo, neocolonialismo e, finalmente, o caminho da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Por hoje a nossa aula fica por aqui. Não esqueça de fazer os exercícios no SIGA e na próxima aula nós falaremos, então, finalmente, da geopolítica da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.